Tudo bem, pessoal? Na bancada um Wacom 746 Pro de um cliente antigo meu. Eu já fiz serviços nesse rádio no passado. Ele falou que estava operando normalmente com ele quando sentiu um cheiro de queimado e perdeu transmissão. Realmente não tem indicação nenhuma aqui, seja de LC, potência, nada. Paradão. Fazendo uma inspeção visual, que nem os transistores drivers, eu troquei. Aparentemente eles estão em ordem, não tem nada de errado com o serviço que realizei por último, que foi justamente a instalação desses componentes. Tudo certinho. Transistor excitador, o 2SC1971, está em ordem. Mas agora quando a gente vem para este outro excitador, quero colocar até uma lente aqui. Espera um pouquinho, pessoal. Difícil fazer tudo com só duas mãos. Precisaria ter umas 4 de vez em quando. Já pensei num tripé, mas é difícil porque toda hora eu estou tendo que mudar ângulo, posição de câmera. Aí já viu, né? Vocês conseguem ver aqui o transistorzinho excitador. E logo em cima dele, esse resistor, ele está queimado. O que levou o resistor a queimar? Falha do componente ou o transistor apresentou algum problema? Eu quero verificar então justamente isso. Pode ser apenas um mau contato, chegou a danificar até o resistor, ou esse transistor ele partiu dessa para melhor. Mesmo em revisões e tudo mais, é difícil a gente adivinhar ainda quanto tempo de vida um determinado componente tem. A gente passa, faz um bom check-up, uma boa revisão, mas nunca dá para saber qual será o próximo componente a pifar. Mas tudo leva a crer que é algo simples e pontual, justamente aqui na área de excitação. É o primeiro estágio amplificador, logo que o sinal entra aqui na placa do PA. Aqui na bancada os componentes danificados. O principal culpado foi o transistorzinho excitador, que entrou em curto. Danificou o resistor, aqui é só a parte dele, na hora de remover ele já terminou de rachar ao meio. E esse choquezinho, que também foi danificado. Vocês veem uma parte mais alta, tipo uma erupção nele. Pois é, ele abriu o bico. Tá. Componentes no lugar. Choquezinho novo aqui instalado. Transistor novo. O resistor eu não coloquei um SMD novamente no lugar por uma questão muito simples. O painel já foi meio que, não falar comprometido, mas recebeu um calor relativamente excessivo onde o resistor SMD vai, e por baixo dele passa uma trilha. Não sei se vocês conseguem observar bem aqui, tem uma trilha e ela está fragilizada. Montar novamente um componente aqui em cima dessa trilha e de repente ele voltar a apresentar uma falha, ele queimar ou superaquecer, pode danificar o painel. Então por isso optei por montar um resistor de 10R, o valor é o correto para essa aplicação, mas discreto. Então ele ficando um pouco mais fora da área do painel, assim a gente não corre risco de danificar nada em caso de superaquecimento, tá ok? Então os 3 componentes danificados foram substituídos. Vamos fazer um teste. Tá aí, transmitindo perfeito. Potência 101.4 watts. Estável. Sanado o problema. Agora, eu fazendo depois uma análise aqui, dando uma avaliada geral no equipamento, olha o que eu noto. Esses
capacitores vazaram. Tá vendo? Indício de sobrecarga, sobretensão. Esse rádio passou por uma sobrecarga. Finalizei toda a revisão, todo o reparo aqui na área do PA. O transistorzinho excitador, a área dele já está limpa. Dei uma repassada geral, está tudo ok, não tem nada de problema. O serviço que eu havia feito anteriormente, os drivers, também tudo em ordem. Aqui os novos capacitores, tudo certinho. Já dei uma olhada também no low pass filter. Revisei, já que eu tive que remover o painel, revisei todas as soldas, ligações dos transistores de saída de RF para HF e para VHF. Então, tudo certo, não tinha nada de errado com eles, mas já troquei pasta térmica, foi feita aquela geral. O rádio está pronto, vou fazer um teste de transmissão, mas vai ser rapidinho. Tá aí, 101 watts, perfeito. Eu não quero esquentar ele muito, porque tem algo que eu quero mostrar para vocês. A imagem térmica desse rádio. Tem alguns pontos quentes que a gente vai mostrar o que é. Infelizmente eu não consigo filmar direto com essa câmera térmica. É uma pena, mas era o que dava para adquirir no momento. No futuro eu pretendo adquirir uma que eu consiga filmar diretamente, que vai ficar bem mais interessante do que ter que colocar uma câmera em cima da outra, mas já vai dar para a gente fazer alguns testes bem legais. Na primeira avaliação, a gente tem aqui um componente que está quente. A gente observa um ponto vermelho. Qual o componente que é? Vou mostrar para vocês. É este reguladorzinho aqui. Esse pequeno transistor, um regulador, ele é que está indicando este ponto quente. A gente observa exatamente aqui. Exatamente ele. No mais, com rádio em RX, não tenho pontos muito quentes, nada muito sério. Aqui uma bobina, ou não sei, esse aqui é do lado de um conector, este circuito integrado aqui, levemente aquecido, não é nada sério. Justamente ele. Tem um reflexo da lâmpada aqui em cima de mim, mas eu posso notar que é esse circuito integrado aqui que apresenta um leve aquecimento. Deixa eu desligar a lâmpada da minha bancada, assim eu não vou ter reflexo. Outro ponto quente é aqui no acoplador, na unidade do acoplador automático. Este regulador aqui, ele é bem fácil a gente observar o formato. Os terminais estão mais frios, a gente observa os terminais dele bem mais frios do que a própria carcaça, o corpo do componente bem mais quente. Vamos ver a temperatura exata dele. Temos aqui 43 graus. Está indicando em torno de 42,8, 43 graus. É a temperatura dele, esse pequeno regulador. Não é nenhum absurdo. Está dentro do esperado. No resto, não tem nada
Tem um outro ponto aqui. Parece ser um pequeno transistor. Nada mais. Só que agora eu quero fazer um teste com rádio em transmissão. Aqui na placa do PA tínhamos apenas esse regulador como um ponto quente. Continua ele aqui. Eu vou colocar o rádio em TX. Eu quero que vocês observem. Vamos lá. Rádio em TX. Aqui a gente já tem um ponto bem quente. Sabe quem é? Transistor excitador. Estou bem em cima dele aqui. Temos aqui esse o transistor excitador. A temperatura que ele chega em torno de 40 graus. Quarenta, 41. Os transistores de saída de RF. A gente observa o corpo deles bem quente. Os terminais frios. Tem alguns resistores de polarização que também tem um pouquinho de aquecimento. Nada sério. E agora o Low Pass Filter. A gente observa aqui, temos uma bobina do Low Pass Filter, a primeira bobina do Low Pass Filter, como ela está quente. Vocês querem saber a temperatura aqui? 90 graus, aproximadamente. Isto com a potência original do rádio, hein? Eu estou com 101 watts. Imagine quem quer tirar 200 watts do rádio. Para quanto que não vai a temperatura em cima desses componentes? Chegando 100 graus. A área aqui 100 graus. Vamos procurar outros pontos quentes. Eu deixei aqui a placa de filtro, para a placa de entrada DC solta. Vou mostrar para vocês aqui o conector de alimentação. Deixa eu ver se consigo focar legal. Esse daqui é o conector de alimentação. Veja o cabo que sai do conector e entra na placa de entrada de DC. Os dois fios já mais vermelhos. E dentro do conector, um ponto bastante vermelho aqui onde vocês estão vendo. E o meu cabo de alimentação, ele também está bastante vermelho, bem no início dele. A gente já nota um aquecimento. Vamos fazer um teste também diferente. Aqui na minha fonte de alimentação, meu cabo, justamente esses dois aqui com esses plug banana. Temos aqui os dois plugs banana. Eles não estão tão quentes assim, será? Vamos observar. O plug vermelho de cima está frio, mas observem o plug de baixo, o preto. Há um aquecimento dentro do plug e um pouquinho no meu cabo, no início dele, mas dentro dele está bem quente. É justamente aqui o plug preto meu. O resto do cabo não está quente. Até que a gente chega na próxima conexão. E aqui realmente temos o aquecimento da conexão e dos fios que entram no rádio. Também relativamente quentes. Continuo com o rádio em transmissão, está com 101 watts. Vamos dar uma olhada no Low Pass Filter.
aqui na bobina, 120 graus, 122 graus, essa área. Os transistores já estão mais vermelhos. Temperatura em cima deles, 55 graus mais ou menos aqui nessa área. Temos um outro ponto quente aqui. Continua sendo no Low Pass Filter. Os transistores de saída de RF. E aqui o nosso transistorzinho excitador, 43 graus aproximadamente. Finalizado todo o serviço nesse 746 Pro, parte de transmissão ok. Foi tranquilo, não teve segredo. Tudo realmente leva a crer que a queima do transistor excitador foi ocasionada por uma sobretensão. Digo isso somente pelo estado em que os capacitores de entrada de DC do rádio estavam. Só há uma condição para eles estufarem e ficarem daquela maneira: ultrapassando o limite da tensão de trabalho, que é de 16 volts neles. Então, certamente, esse rádio sofreu uma pequena sobrecarga e ocasionando a fadiga do transistor excitador. Aproveitei para fazer uma boa revisão, uma boa limpeza, soldas gerais, não tem o que se preocupar. O rádio está mais que testado, vocês puderam ver durante algumas filmagens onde eu utilizei a câmera térmica. O rádio ficou em transmissão um bom tempo e sempre assim, estável, muito estável. E de agora em diante, sempre que possível, eu vou utilizar um pouco a câmera térmica. Para quem curte, isso vai ser bem legal. E onde vai ser realmente bastante útil a utilização desse instrumento, até para encontrar até defeitos, aquecimentos, mau contatos. A gente vai passar a usar com certa frequência. Tá ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Um abraço e até mais.